Medidas de dispersão ou de variabilidade. Dispersão ou variabilidade, o que é isso, né? A gente viu que um conjunto de dados, um conjunto de valores, a gente consegue simplificá-lo de forma representativa em poucos valores, olha, na média aritmética, na mediana e na moda. Esses valores podem servir de comparação para dar a posição de qualquer elemento do conjunto. No entanto, quando se trata de interpretar dados estatísticos, mesmo aqueles já convenientemente simplificados, é necessário ter-se uma ideia retrospectiva de como se apresentavam esses mesmos dados nas tabelas. Assim, não é o bastante dar uma das medidas de posição para caracterizar perfeitamente um conjunto de valores, pois mesmo sabendo, por exemplo, que a temperatura média de duas cidades é a mesma e igual a 24 graus Celsius, ainda assim somos levados a pensar a respeito do clima dessas cidades. Em uma delas, a temperatura poderá variar entre limites de muito calor e de muito frio, e haver ainda uma temperatura média de 24 graus Celsius. A outra poderá ter uma variação pequena de temperatura e possuir, portanto, no que se refere à temperatura, um clima mais favorável. Então vemos que a média, ainda que considerada um número que tem a faculdade de representar uma série de valores, não pode por si mesma destacar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto. Consideremos os seguintes conjuntos de valores das variáveis x, y e z. Então, x, todos os valores 70, o y, 68, 69, 70, 71 e 72, o z, 5, 15, 50, 120 e 160. Calculando a média aritmética de cada um desses conjuntos, obtemos a média de x é 70, porque o somatório dá 350 dividido por 5 dá 70. A média de y também dá 70, a média de z também dá 70. Vemos então que os três conjuntos apresentam a mesma média aritmética, 70. Entretanto, é fácil notar que o conjunto x é mais homogêneo que os conjuntos y e z, uma vez que todos os valores são iguais à média. O conjunto y, por sua vez, é mais homogêneo que o conjunto z, pois há menor diversificação em cada um de seus valores e a média representativa. Chamando de dispersão ou variabilidade a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação, podemos dizer que o conjunto X apresenta dispersão ou variabilidade nula e que o conjunto Y apresenta uma dispersão ou variabilidade menor que o conjunto Z. Portanto, para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a maior ou menor dispersão ou variabilidade entre esses valores e a sua medida de posição, a estatística recorre às medidas de dispersão. De novo a Mel me atrapalhando. A estatística recorre às medidas de dispersão ou de variabilidade. Dessas medidas, estudaremos a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Amplitude total. Para dados não agrupados, a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, a amplitude total, você olha para o conjunto de dados, identifica qual é o maior dado, identifica qual que é o menor, e faz a diferença entre o maior e o menor, para os valores, por exemplo, esses valores aqui, quem que é o maior? É o 70. Quem que é o menor? É o 40. Então, a amplitude é 70 menos 40 igual a 30. Quando dizemos que a amplitude total dos valores é 30, estamos afirmando alguma coisa do grau de sua concentração. É evidente que quanto maior a amplitude total, maior a dispersão ou a variabilidade dos valores da variável. Relativamente aos três conjuntos de valores mencionados no início deste capítulo, temos a amplitude total de x, 70 menos 70 é zero, dispersão nula. Amplitude total de y, o maior valor 72 menos o menor valor que é 68, dá 4.
Amplitude total de Z, maior valor 160, menos o menor valor que é 5, 155. Agora a gente vai continuar estudando a amplitude total, mas para dados agrupados sem intervalo de classe. Nesse caso ainda você vai pegar a amplitude total, vai ser o x máximo menos o x mínimo. Então vamos observar aqui o exemplo. Considerando a tabela abaixo, tabela 7.1, x1 é 0, 1, 2, 3 e 4. Fi é a frequência, então o 0 aparece 2 vezes, o 1 aparece 6 vezes, o 2 aparece 12 vezes, o 3, 7, o 4, 3 vezes. Então a amplitude total, você vai para o xi, ó. Quem é o maior valor? 4. Quem é o menor valor? 0. 4 menos 0 é 0. Então a amplitude total é igual a 4 com intervalo de classe. Neste caso, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então a amplitude total, você pega o limite máximo da última classe menos o limite mínimo, que é o limite inferior da primeira classe. Exemplo, considerando a distribuição abaixo. Então aqui tem as estaturas. Qual que é a maior estatura encontrada aqui? 174. Qual que é a menor? 150. Então a amplitude total é 174 menos 150, que dá 24. Logo, a amplitude total é 24. A amplitude total tem o inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. A idoneidade poderia ser também confiabilidade. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou da variabilidade. Faz-se o uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura em um dia ou ano, no controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, e quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão e a estabilidade.